O pai esconde um dispositivo de gravação no cabelo da filha, levando a uma descoberta aterrorizante. Saudações a todos, aproveitem esses momentos de calma enquanto assistem. Anthony se ajoelhou para amarrar os cadarços de Lucy. Com apenas 7 anos, ela era pequena e delicada. No entanto, seus olhos recentemente pareciam carregar um medo invisível. Ele sorriu gentilmente e acariciou suavemente o cabelo da filha. Seja boazinha na escola hoje, tá? Princesa do papai. Lucy permaneceu em silêncio, sem responder. Ela abaixou a cabeça, suas pequenas mãos apertando firmemente a barra da camisa. Anthony sentiu um calafrio. Lucy, o que há de errado? A pequena menina estremeceu ligeiramente, pressionando-se contra o pai. Papai, posso ficar em casa hoje? Anthony franziu a testa. Lucy nunca havia pedido para faltar à escola antes. Você está se sentindo mal? Ou aconteceu algo na escola? Lucy mordeu o lábio e balançou a cabeça. Não. Eu só não quero ir. Anthony se ajoelhou para encontrar seus olhos. Lucy, você pode contar qualquer coisa para o papai. Ela evitou seu olhar, uma lágrima escorrendo de seu olho. Não é nada, papai. Eu vou para a escola. Anthony suspirou, abrindo a porta do carro e observando Lucy entrar relutantemente no banco de trás. Enquanto dirigiam, ela não estava tão falante como de costume, apenas sentada em silêncio, com os olhos grudados na janela. No portão da escola, Anthony parou o carro e se virou para a filha. Você tem certeza de que não quer me contar nada? Lucy mordeu o lábio. Papai, se eu não for uma boa menina, você ainda vai me amar? A pergunta deixou Anthony atordoado. Ele rapidamente a puxou para seus braços. Lucy, você é sempre a menina mais maravilhosa do mundo. O papai te ama incondicionalmente. Lucy enterrou a cabeça em seu peito, seus pequenos ombros tremendo. Lucy enterrou a cabeça em seu peito, seus pequenos ombros tremendo. Papai, estou com medo. Anthony segurou seus ombros firmemente. Do que você tem medo? Mas Lucy apenas balançou a cabeça, mordendo o lábio com força. Depois afastou suas mãos e correu pelo portão da escola. Anthony ficou congelado no banco do motorista, seu coração pesado de preocupação. Naquela tarde, Anthony chegou para buscá-la mais cedo do que o habitual. Quando o sino da escola tocou, Lucy saiu com o rosto pálido. Ele acenou para ela. Princesa, vem aqui. Lucy olhou para ele por um segundo, depois correu e se jogou em seus braços. Anthony podia sentir seu tremor. Anthony podia sentir seu tremor. O que há de errado? Lucy não respondeu. Apenas enterrou o rosto em seu peito. Anthony acariciou gentilmente seu cabelo, seu coração afundando. Uma voz falou atrás dele. Senhora... Uma mulher de cerca de 50 anos com o cabelo amarrado de forma impecável e olhos frios e penetrantes. Anthony tentou sorrir. Sim, prazer em conhecê-la. Lucy parece ser uma criança muito sensível. As palavras deixaram Anthony desconfortável. O que você quer dizer com isso? Serra. Dawson deu de ombros. É só que ela não parece se dar muito bem com os outros. Acho que você deveria ensiná-la a ser mais forte. Anthony segurou a mão de Lucy firmemente. Eu sempre ensino minha filha a ser gentil. E se houver um problema, espero que a escola possa oferecer apoio, em vez de críticas. Dawson sorriu. Claro, Sr. Anthony. Aquele sorriso enviou um calafrio por Anthony. Naquela noite, enquanto lavava os pratos, Anthony ouviu Lucy chorando suavemente em seu quarto. Ele rapidamente secou as mãos e correu para dentro. Lucy estava sentada encolhida em sua cama, segurando seu ursinho de pelúcia com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Anthony sentou-se ao lado dela e a puxou para seus braços. Lucy, você teve um pesadelo. Ela sentiu. Eu sonhei que alguém me levava embora. O papai não conseguia mais me encontrar. Anthony a abraçou mais apertado. Eu nunca deixarei ninguém te machucar, Lucy. Lucy agarrou sua camisa com força. Mas ela disse que se eu contasse a alguém, eles levariam você embora. Então, eu nunca mais te veria. As palavras dela atingiram Anthony como um raio. Quem te disse isso? Lucy estremeceu. Ninguém. Anthony podia sentir que ela estava escondendo algo. Lucy, você pode confiar em mim. Eu vou te proteger. Lucy olhou para ele, seus olhos cheios de medo, mas ainda assim balançou a cabeça. Anthony cerrou os dentes. A raiva cresceu dentro dele, mas ele não podia forçá-la.
Ele beijou suavemente sua testa. Vá dormir, querida. Vai ficar tudo bem amanhã. Mas no fundo, Anthony sabia que nada ficaria bem. Na manhã seguinte, assim que Lucy saiu de casa, Anthony ligou para Charles, seu melhor amigo. Charles, eu preciso da sua ajuda. O que está acontecendo? Eu sinto que algo terrível está acontecendo com Lucy na escola, mas ela se recusa a me contar. Charles ficou em silêncio por um momento. Você já tentou falar com a professora dela? Eu tentei. Mas a SRA, Dawson, há algo de errado com ela. Charles respirou fundo. Talvez você esteja apenas exagerando. Anthony rangeu os dentes. Não, eu conheço minha filha. Eu sei quando ela está com medo. Charles ficou quieto por alguns segundos. Então, o que você vai fazer? Ele olhou fixamente para a parede. Eu preciso descobrir a verdade. Anthony não conseguia ficar parado. A sensação de preocupação e impotência o sufocava o dia todo. Ele continuava verificando o telefone, esperando uma ligação da escola, mas não havia nada. Naquela tarde, quando ele foi buscar Lucy, Anthony imediatamente notou que seu rosto estava ainda mais pálido do que o normal. Querida, como foi a escola hoje? Lucy ficou em silêncio. Depois de um momento, ela respondeu suavemente. Normal. Anthony a observou pelo espelho retrovisor. Lucy estava apertando a borda da saia com força, seus olhos distantes, como se estivesse em outro mundo. Você tem certeza? Lucy assentiu sem olhar para ele. Anthony sabia que algo não estava certo. Essa sensação cresceu ainda mais quando, a noite toda, Lucy mal disse uma palavra. Ela comeu menos do que o habitual e continuava olhando para a janela, como se estivesse com medo de algo invisível. Anthony decidiu não pressioná-la mais. Mas por dentro, ele já tinha um plano. Na manhã seguinte, enquanto Lucy ainda dormia, Anthony entrou silenciosamente em seu quarto. Em sua mão estava um pequeno dispositivo de gravação especializado projetado para capturar áudio por um longo período. Anthony cuidadosamente prendeu o dispositivo em uma pequena presilha de cabelo azul celeste, uma das favoritas de Lucy. Ele sabia que isso poderia ser ilegal, mas ele não se importava. Se algo estava machucando sua filha, ele precisava saber a verdade. Lucy esfregou os olhos enquanto Anthony ajudava a arrumar seu cabelo. Papai, por que você está me ajudando com a presilha hoje? Anthony sorriu, tentando manter a calma. Acho que você fica mais bonita quando usa essa presilha. Lucy piscou. Depois lhe deu um pequeno sorriso. Obrigada, papai. Mas enquanto ela se preparava para sair para a escola, aquele sorriso desapareceu novamente. Durante todo o dia, Anthony não conseguiu fazer nada além de olhar para o relógio. Ele nunca havia sentido o tempo passar tão devagar. Cada segundo que passava fazia sua ansiedade crescer ainda mais. Finalmente, quando o relógio marcou 4 da tarde, Anthony dirigiu até a escola como o vento. Quando ele viu Lucy saindo pelo portão, seu coração afundou. Ela parecia ainda pior do que no dia anterior. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Seus passos pesados, como se estivesse se arrastando em sua direção. Anthony abriu a porta do carro. Entre, princesa do papai. Lucy entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Enquanto dirigiam, Anthony a olhou pelo espelho retrovisor. Lucy, algo foi diferente hoje. Lucy balançou a cabeça, mas ainda não olhou para ele. Anthony respirou fundo. Você se lembra? Eu te disse que você pode me contar qualquer coisa. Lucy pressionou os lábios. Depois de um longo momento, ela falou. Sua voz mal mais do que um sussurro. Você não pode me ajudar. Essas palavras foram como um soco no peito de Anthony. Demorou alguns segundos para ele recuperar a compostura. O que você quer dizer? Lucy balançou a cabeça, sem dizer mais nada. Anthony apertou o volante com força. Ele precisava saber o que estava acontecendo. E naquela noite ele descobriria. Lucy adormeceu logo após o jantar, provavelmente de exaustão. Anthony esperou até que sua respiração estivesse estável. Então gentilmente removeu a presilha e a levou de volta para seu escritório. Anthony conectou o gravador ao computador, seu coração batendo descontroladamente. Um único arquivo de áudio com mais de 6 horas apareceu na tela. Ele clicou em play. No início, havia apenas o barulho dos alunos conversando, o arranhar dos lápis no papel. Então uma voz feminina soou. A voz da S.A. Dawson. Lucy, levante-se. O tom era frio, sem a gentileza que um professor deveria ter.
Anthony ouviu o leve arrastar de uma cadeira, depois um silêncio tenso. É a sua vez hoje. Estalo. O som de um tapa forte ecoou pelos alto-falantes. Anthony cerrou os punhos, seu coração parecendo prestes a explodir do peito. Você é inútil, assim como seu pai. Ninguém jamais vai te amar. Anthony prendeu a respiração. Você acha que só porque chora, eu vou te deixar em paz? Quantas vezes eu já te disse, não me olhe com esses olhos. Anthony podia ouvir os soluços sufocados de Lucy. Desculpe. Desculpe. A voz de Dawson cortou novamente, amarga e cruel. Desculpe. A voz de Dawson cortou novamente, amarga e cruel. Desculpe. Alguém tão inútil como você sabe como pedir desculpas. Anthony sentiu seu sangue ferver nas veias. A voz de Dawson caiu mais baixa, mais lenta, mais cheia de ameaça. Se você ousar abrir a boca para alguém, eu vou dizer a todos que seu pai é um criminoso. A polícia vai vir e levá-lo embora, e você será enviada para um orfanato. Anthony não podia acreditar no que estava ouvindo. Você quer viver sozinho para o resto da sua vida. Lucy. Houve um longo silêncio. Então a voz trêmula de Lucy falou. Não. Bom, agora sente-se e cale a boca. A gravação terminou. Anthony ficou congelado, seus punhos cerrados tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Uma onda de fúria o atingiu como um tsunami. O que a Ezra Dawson havia feito com sua filha? Não, ela não havia apenas abusado de Lucy. Ela havia destruído seu espírito. Anthony se levantou de repente. Ele não podia deixar isso continuar. Hoje à noite ele confrontaria a escola. Não importavam as consequências. A respiração de Anthony acelerou, seus punhos tremendo. As palavras da gravação ecoavam em sua mente como um pesadelo. Ele não podia esperar até de manhã. Pegando as chaves do carro, ele saiu furioso de casa. Charles havia acabado de sair do supermercado quando viu Anthony. Anthony, você parece. Anthony agarrou os ombros do amigo. Você sabe o que está acontecendo na escola de Lucy? Charles franziu a testa. O quê? Asha. Dawson. Ela está batendo na minha filha. Ela está abusando dela, ameaçando-a. Os olhos de Charles se arregalaram. O que? Você tem certeza? Anthony assentiu. Eu tenho provas. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Charles ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. O que você vai fazer? Anthony cerrou os dentes. Vou acabar com isso. Agora mesmo. Charles soltou um suspiro. Tudo bem, eu vou com você. Anthony bateu na porta do diretor Harris perto da meia-noite. Houve movimento dentro. Um momento depois, a porta se abriu, revelando um homem de meia-idade com uma expressão irritada no rosto. Você sabe que horas são. Anthony não o deixou terminar. Você precisa ouvir isso. Ele puxou o telefone e reproduziu a gravação. Enquanto a voz de Dawson tocava, a expressão de Harris mudou. Isso é, Anthony rosnou. Há algo mais a negar. O diretor Harris ficou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou. É um dia grave, senhor. Anthony, eu entendo que você está preocupado com sua filha, mas... Anthony olhou fixamente. Mas o que é? Harris cerrou os punhos. Depois deu um sorriso torto. Então, você acha que essa pequena gravação pode fazer alguma coisa contra mim? Contra Dawson. Anthony congelou. O que você acabou de dizer? Harris cruzou os braços. Você não faz ideia de com quem está lidando. Charles interveio. O que você quer dizer com isso? Harris deu de ombros. Dawson tem conexões poderosas. Se você fizer um grande alarde sobre isso, você pode perder a custódia de Lucy. Anthony cerrou os punhos tão fortemente que suas unhas cravaram na pele. Você está me ameaçando. Harris apenas sorriu. Anthony não conseguiu se segurar mais. Ele balançou o punho e socou o diretor bem no rosto. Harris cambaleou para trás, sangue escorrendo do canto da boca. Você acabou de cometer um grande erro. Anthony rosnou. Se algum de vocês tocar mais um dedo na minha filha, eu não vou deixar passar. Harris cuspiu um bocado de sangue. Vá em frente. Tente. Charles agarrou Anthony e o puxou para longe antes que as coisas pudessem piorar. Quando voltaram para casa, Anthony desabou no sofá. A polícia não vai ficar do meu lado a menos que eu tenha provas suficientes.
Charles pensou por um momento, depois falou baixinho. E quanto à imprensa? Anthony congelou. Charles continuou. Eu tenho um amigo, que é jornalista investigativo, Daniel Ramsey. Anthony olhou para o amigo, um lampejo de esperança nos olhos. Você pode entrar em contato com ele. Charles assentiu. Claro. Anthony cerrou os punhos. Eu não vou deixar eles machucarem Lucy por mais um dia. Anthony ficou acordado a noite toda. Raiva e preocupação o envolviam como uma tempestade interminável. O rosto aterrorizado de Lucy e seus soluços sufocados da gravação o assombravam. Ao amanhecer, Lucy entrou na cozinha, seus olhos ainda inchados. Anthony forçou um sorriso, mas seu coração doía ao ver como ela parecia frágil. Bom dia, minha pequena princesa. Lucy deu um leve aceno de cabeça sem responder. Ela se sentou à mesa, colocando o cereal na boca silenciosamente, sem a animação que costumava ter. Anthony abaixou a voz. Lucy, você sabe que o papai te ama, certo? Lucy piscou, depois deu um pequeno aceno de cabeça. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Lucy colocou a colher de lado, sua pequena mão apertando firmemente a barra da camisa. Papai, por favor, não faça nada, tá? Anthony congelou. O que você está dizendo? Lucy mordeu o lábio, seus olhos cheios de preocupação. Se você fizer algo, ela vai ficar brava. Ela vai. Anthony colocou uma mão no ombro da filha. Lucy, você não precisa ter mais medo. Lucy balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não. Ela disse que se eu contasse a alguém, eles te levariam embora. Eu não quero ficar sem você. Anthony sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado. Ele puxou a filha para um abraço apertado, sua voz tremendo. Ninguém pode nos separar, minha doce menina. Lucy enterrou a cabeça em seu peito, soluçando. Depois de deixar Lucy na escola, Anthony decidiu entrar em contato com outros pais. Ele precisava de aliados. A primeira pessoa com quem ele falou foi a Sra. Yaha, mãe de um dos colegas de classe de Lucy. Quando Anthony contou o que havia acontecido, o rosto dela ficou pálido. A Sra. Dawson. Eu ouvi que ela era rigorosa, mas nunca imaginei. Anthony cerrou os dentes. Se falarmos juntos, eles não poderão nos ignorar. A Sra. Graham olhou ao redor, sua voz abaixando para um sussurro. Você não entende. As pessoas que reclamaram dela antes, todas foram ameaçadas. Algumas até perderam seus empregos. Anthony cerrou os punhos com mais força. Então você está dizendo que devemos deixar que continuem machucando nossos filhos? A Sra. Graham balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu também sou mãe, mas não posso correr esse risco. Anthony respirou fundo. Eu não vou desistir. Ele foi até encontrar o senhor. Martin, pai de outro menino na classe de Lucy. Depois de ouvir tudo, o homem soltou um suspiro pesado. Anthony, eu entendo por que você está bravo, mas eu não posso te ajudar. Por que não? Martin evitou seu olhar. Acabei de ser promovido. Se eu me envolver nisso, meu emprego pode estar em risco. Anthony deu uma risada amarga. E quanto ao seu filho, e se ele for a próxima vítima? Martin cerrou a mandíbula. Sinto muito. Anthony se virou, seu coração pesado de decepção. Naquela noite, enquanto Anthony estava sentado no sofá, sua mente vazia, Charles entrou. Tenho boas notícias. Charles entrou. Tenho boas notícias. Anthony olhou para cima. O que é? Charles entregou-lhe um pedaço de papel. Entrei em contato com Daniel Ramsey. Ele concordou em se encontrar com você amanhã à noite. Anthony pegou o papel, seus olhos percorrendo o endereço. Obrigado. Charles deu um tapinha em seu ombro. Não deixe eles vencerem. Anthony assentiu, seus olhos cheios de determinação. Na manhã seguinte, Anthony acordou cedo, se preparando para seu encontro com Daniel Ramsey, o jornalista investigativo que Charles havia contatado. Seu coração estava cheio de preocupação, mas também havia um leve brilho de esperança. Essa era sua única chance de expor a verdade sobre a Sra. Dawson e o que ela havia feito com sua filha. Lucy ainda não havia acordado, mas Anthony ficou na porta do quarto dela, seu coração pesado. Tudo parecia calmo, mas o medo não havia soltado seu aperto sobre ele. Lucy havia se acostumado lentamente ao silêncio, mas a dor em seus olhos nunca havia desaparecido. Nesse momento, o telefone de Anthony vibrou.
Era uma mensagem de Daniel Ramsey. Dizia: encontro às 15h, no café antigo perto da estação de ônibus. Anthony olhou para a mensagem, depois rapidamente jogou o telefone na mesa. Não havia mais tempo para hesitar. Sua paciência havia se esgotado. Isso só poderia terminar com a verdade. Quando Anthony entrou no pequeno café na esquina, ele viu um homem de meia idade sentado em um canto sombreado. Daniel Ramsey, o famoso repórter investigativo, olhou para cima quando Anthony entrou. Sua aparência era simples, mas os olhos afiados de Daniel pareciam ver diretamente através de tudo o que Anthony havia suportado. Senhor Anthony, sente-se, disse Daniel com um leve sorriso, seu tom gentil, mas firme. Anthony sentou-se em frente ao repórter, incapaz de suprimir a energia nervosa que torcia dentro dele. Eu não tenho muito tempo, isso é sobre minha filha, e eu preciso da sua ajuda. Anthony olhou diretamente nos olhos de Daniel. Daniel assentiu sem hesitar. Ele havia ouvido inúmeras histórias de pessoas que haviam sido ameaçadas, de casos grandes e pequenos que ele havia investigado. Mas a dor na voz de Anthony era algo diferente. Eu olhei através dos materiais que você enviou. Se você realmente quer trazer isso à tona, vou precisar de tudo o que você tem. Mas primeiro, preciso que você confie em mim. Anthony puxou seu telefone e reproduziu a gravação que havia feito na noite anterior. Daniel ouviu em silêncio, e quando terminou, ele olhou de volta para Anthony. Isso é uma prova sólida, disse Daniel, seus olhos ainda fixos no telefone. Mas vamos precisar de mais se quisermos enfrentar esse sistema. Anthony assentiu. Ele sabia que essa luta não seria fácil. Mas com a ajuda de Daniel, ele finalmente sentiu um lampejo de crença de que a justiça poderia encontrar seu caminho. Quando Anthony voltou para casa após o encontro, sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Ele sabia que a batalha não terminaria facilmente, e Dawson ainda tinha o poder de negar a verdade. Ao entrar pela porta, encontrou Lucy sentada sozinha na sala de estar, seus olhos fixos na televisão sem realmente ver nada. Anthony caminhou até ela e se ajoelhou na frente dela, procurando em seu rosto. Como você está se sentindo? Anthony perguntou, sua voz gentil, mas cheia de preocupação. Lucy olhou para ele, mas não disse nada. Apenas por um momento, mas foi o suficiente para Anthony perceber que ela ainda estava aterrorizada, ainda se escondendo de algo que não podia ou não queria falar. Eu te amo, disse Anthony suavemente. Se houver algo que você não goste, você tem que me contar. Lucy apenas balançou a cabeça e abaixou o olhar novamente. Um profundo sentimento de impotência surgiu dentro de Anthony, como se ele estivesse assistindo sua pequena menina lentamente perder a inocência que uma vez teve. Ao mesmo tempo, na escola, Daniel já havia começado a conduzir investigações silenciosas. Ele entrou em contato com alguns outros pais e pessoas de dentro, reunindo evidências e testemunhos sobre SRA, Dawson e suas ações. Ainda assim, o silêncio pairava sobre tudo, uma cortina escura pendendo pesadamente sobre o sistema. E então, justo quando parecia que tudo estava afundando na escuridão, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Era de um pai anônimo, alguém cuja identidade Daniel ainda não conhecia, mas cujo testemunho mudou tudo. Essa pessoa tinha informações sobre a má conduta da SRE, Dawson, e revelou que muitas pessoas tinham medo dela. No entanto, o interlocutor também concordou em fornecer evidências cruciais com a condição de que a investigação fosse trazida à tona. Daniel rapidamente reuniu informações adicionais e as enviou para Anthony. Esses testemunhos seriam provas cruciais, ajudando-os a chegar a uma conclusão final. Era a última esperança de Anthony. A noite toda, Anthony não conseguiu dormir. Ele reproduziu a gravação repetidamente, se perguntando se havia algo que ele havia perdido. Mas toda vez que ouvia, sua raiva aumentava novamente. As ameaças, os tapas, as palavras cruéis. Elas tocavam em sua mente como fantasmas que ele não conseguia afastar. Lucy havia suportado muito, e Anthony não podia deixar isso continuar. As coisas já haviam ido longe demais. Ele tinha que lutar. No dia seguinte, Daniel ligou para Anthony. Ele informou que o primeiro relatório estava pronto, e que as informações seriam divulgadas em breve.
Uma entrevista coletiva seria realizada mais tarde naquela semana. A justiça será feita, Sr. Anthony. Eu não vou deixar eles nos esmagarem, disse Daniel ao telefone. Anthony exalou profundamente, mas ainda não conseguia se sentir à vontade. Este era apenas o primeiro passo, e ele sabia que a luta à frente não seria fácil. Mas ele estava pronto. No dia seguinte, Anthony acordou com uma crescente sensação de tensão. O que estava prestes a acontecer mudaria sua vida, e a de Lucy para sempre. Ele sabia que essa batalha não estava acontecendo apenas nas sombras de uma única escola, mas contra todo um sistema de poder que a SEA, Dawson e aqueles ao seu redor haviam construído. Dawson e aqueles ao seu redor haviam construído. Mas Anthony não tinha como voltar atrás. Ele não havia dormido a noite toda. Pensamentos sobre as ameaças de Dawson e a defesa impotente da escola por ela giravam em sua mente. Mas agora, ele tinha um lampejo de esperança. Daniel Ramsey e as pessoas que estavam por trás dele eram sua única chance de recuperar a justiça. Naquela manhã, depois que Lucy saiu para a escola, Anthony recebeu uma ligação de Daniel. A voz do repórter veio firme e decisiva. Sr. Anthony, hoje vamos tornar isso público. O artigo está pronto. Tememos que agir rápido antes que eles tenham a chance de reagir, disse Daniel com determinação. Anthony ficou quieto por um momento. Ele sabia que esse era o maior passo. Aquele que não poderiam voltar atrás. Mas ele não hesitou. Por sua filha, por tudo o que havia acontecido, ele tinha que fazer isso. Obrigado, Daniel. Eu confio em você, respondeu Anthony. Sua voz baixa, mas resoluta. Não precisa me agradecer. Isso é o que temos que fazer. Encontro esta tarde, no escritório da imprensa. Fique quieto até que tudo esteja feito. Anthony assentiu. Mesmo que Daniel não pudesse vê-lo, ele encerrou a chamada, seu coração apertado de tensão, mas cheio de determinação. Naquela tarde, enquanto a luz fraca do pôr do sol filtrava pelas janelas do escritório da imprensa, Anthony entrou. Daniel já estava esperando. Os dois homens se sentaram, e o artigo foi colocado na frente de Anthony. Isso é tudo o que eu reuni. Estou enviando para impressão agora e carregando online, disse Daniel, entregando a Anthony uma cópia impressa antes de continuar. A justiça será revelada. Anthony olhou para o artigo, que continha todos os detalhes sobre a SEA, Dawson, seu comportamento violento, as ameaças que ela fez aos alunos e a cumplicidade de certas pessoas dentro da escola, estavam todos claramente declarados. Desde as gravações até os testemunhos de pais e testemunhas, tudo havia sido compilado em um relatório completo e minucioso. Vou garantir que as pessoas saibam a verdade, Anthony sussurrou, seus olhos brilhando de determinação. Quando o artigo foi publicado, Anthony não conseguia desviar os olhos da tela. Comentários e compartilhamentos se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Outros pais começaram a se manifestar. Eles não podiam ficar em silêncio, depois de saber a verdade sobre o que estava acontecendo na escola que seus filhos frequentavam. Daniel ligou para Anthony logo após o artigo ser publicado. Conseguimos. O artigo está causando um rebuliço. A polícia não pode mais ignorar isso, disse Daniel, sua voz cheia de orgulho. Bom, mas o que fazemos agora? Anthony perguntou. Seu tom sério. A polícia terá que intervir, mas aqui está a parte importante. Precisamos manter a pressão. Se não o fizermos, eles podem tentar encobrir tudo novamente. Uma onda de preocupação surgiu no peito de Anthony. Ele sabia que a luta não havia terminado. Este era apenas o começo. No dia seguinte, quando Anthony foi buscar Lucy na escola, algo inesperado aconteceu. Assim que ele entrou pelo portão da escola, notou um grupo de pais parados perto do pátio, conversando entre si. Todos olharam para Anthony com olhos cheios de admiração e simpatia. Uma delas, a S.A.R.A. Lawson, se aproximou dele. Senhor Anthony, lemos o artigo. Não vamos deixar isso passar. Nossos filhos merecem ser protegidos. Anthony sentiu uma poderosa onda de emoção crescendo dentro dele. Esses pais não tinham mais medo. Eles haviam decidido se levantar contra a injustiça. Anthony sorriu e agradeceu a eles. Era um sinal claro de que a justiça não seria silenciada pelo poder. Obrigado, disse Anthony, sua voz cheia de emoção. Seu apoio significa tudo para mim,
e para Lucy. Enquanto Anthony entrava no carro e começava a dirigir para casa, uma mistura de emoções inundou seu coração. Ele sabia que haviam alcançado uma vitória inicial, mas os desafios à frente ainda eram imensos. A Sarah, Dawson e o sistema não desistiriam facilmente. Eles fariam qualquer coisa para proteger seu poder, mas Anthony estava determinado. Ele não podia voltar atrás agora, não podia desistir enquanto sua filha ainda estava sob ameaça. Quando chegou em casa, encontrou Lucy sentada na sala de estar. Seus olhos ainda continham traços de preocupação, mas pelo menos hoje, ela não estava tão assustada quanto nos dias anteriores. Anthony entrou na sala e puxou sua filha para seus braços. "Eu te amo tanto, querida", Anthony sussurrou. Lucy olhou para ele, seus olhos brilhando. "Papai, eu acredito que você pode fazer isso." Anthony levantou a cabeça, seu coração transbordando de emoção. Esta luta não era apenas dele. Era para pessoas como Lucy, pessoas que o lembravam de que nunca é tarde demais para se levantar e proteger aqueles que você ama. No dia seguinte, a luz tênue da manhã filtrava pela janela da sala de estar, enquanto Anthony estava sentado à mesa da cozinha, seus olhos fixos na tela do telefone. Comentários sobre o artigo de Daniel estavam chegando. Postagens, comentários de apoio e pedidos de justiça estavam se espalhando por toda parte. Anthony sentiu um leve brilho de esperança em seu coração, mas sabia que essa luta estava apenas começando. Lucy ainda estava dormindo, mas Anthony podia sentir a ansiedade pairando no ar. Ele não conseguiria descansar até que tudo fosse resolvido. Na noite anterior, ele havia ouvido rumores circulando na comunidade de pais. Muitos haviam decidido se manifestar e se recusar a suportar o medo por mais tempo. Os pais que Anthony havia conhecido agora estavam mantendo contato uns com os outros, e uma onda de resistência estava lentamente tomando forma. No entanto, o que mais o preocupava era como Dawson e seus aliados dentro da escola reagiriam. Não muito depois, uma ligação inesperada chegou. Era de Daniel, Sr. "Anthony, a situação está mais tensa do que pensávamos." A voz determinada de Daniel veio pela linha. "Algumas pessoas já começaram a reagir contra o artigo. A polícia e as autoridades estão começando a se envolver, mas ainda há muitas pessoas na escola tentando silenciar todos." Anthony cerrou os punhos, a sensação familiar de inquietação lavando sobre ele mais uma vez. Ele não podia deixar as coisas caírem no silêncio novamente. "Precisamos manter a pressão. A justiça não virá sozinha, Daniel", Anthony disse, sua voz firme. "Eu sei, Sr. Anthony. Seja paciente só mais um pouco. As coisas estão começando a mudar. Mas não podemos parar agora. Eu vou te ajudar. Vamos garantir que todos saibam a verdade." Daniel encerrou a ligação, deixando Anthony com uma mistura de esperança e ansiedade. A batalha havia começado, mas Anthony sabia muito bem que isso não seria fácil. As pessoas protegendo Dawson não eram do tipo que se rendia sem lutar. Por volta das 2 da tarde, Anthony recebeu uma mensagem da Sarah Lawson. Ela foi uma das primeiras mães a apoiar abertamente ele e sua família. A mensagem dizia: "Sr. Anthony, falei com várias outras pessoas na escola. Todos concordaram em se levantar e testemunhar contra Sarah Dawson. Não podemos deixar isso continuar por mais tempo." Anthony sentiu uma pequena onda de alívio. Esses pais não tinham mais medo. Eles entendiam claramente agora que, se não agissem, seus filhos continuariam a sofrer os mesmos horrores que Lucy havia suportado. Assim que o artigo foi amplamente divulgado, a reação da escola foi rápida. Uma reunião de emergência foi realizada no campus com o diretor e vários professores importantes presentes. Anthony sabia que, se não aproveitasse essa oportunidade, eles encontrariam uma maneira de encobrir as coisas novamente. Naquela tarde, Anthony e Daniel chegaram à escola preparados para confrontar a liderança da escola. Ao entrarem na sala de conferências, uma atmosfera tensa encheu o espaço. Os professores e o diretor Harris estavam sentados em silêncio, trocando olhares ansiosos. Anthony não tinha mais paciência. Ele entrou e olhou diretamente nos olhos do diretor. "O que você acha do artigo de hoje?" Anthony perguntou, sua voz mal mascarando sua fúria.
O diretor Harris tentou manter a compostura, mas havia uma clara inquietação em sua expressão. Senhor Anthony, não tenho certeza se essa foi a maneira adequada de lidar com a situação. O que acontece dentro desta escola deve ser gerenciado de forma discreta e justa. Anthony riu, um sorriso amargo puxando seus lábios. É isso que você chama de justo? A Sra. Dawson abusou dos alunos. E você, junto com outros, nesta escola, encobriu isso. Você escolheu ficar do lado do errado, e eu não vou deixar isso continuar. Daniel estava atrás de Anthony, observando a cena se desenrolar. Seus olhos brilhavam. Esta foi a primeira vitória real pela verdade. Temos provas suficientes. A polícia estará aqui amanhã para iniciar sua investigação, Daniel disse friamente ao diretor. Harry cerrou os punhos, claramente lutando para conter sua raiva, mas ele não tinha mais defesa. As gravações, os vídeos e os testemunhos de outros alunos foram suficientes para levar ambos à justiça. Você não pode fazer isso, Anthony. Harris latiu. Você está destruindo tudo o que eu construí aqui. Anthony olhou para ele friamente. O que você construiu? Ele respondeu. Sua voz afiada. Um sistema que encobria crimes. Uma escola que não era segura para seus alunos. Todos na sala olharam uns para os outros, e então, lentamente, todos os olhos se voltaram para Anthony. Não havia mais ninguém para defender aqueles que haviam protegido tal mal. A Sra. Dawson não era mais professora, e o diretor Harris agora seria formalmente investigado e responsabilizado por suas ações. A polícia começou a fazer prisões e conduzir investigações sobre as ações da Sra. Dawson e do diretor Harris. À medida que as evidências continuavam a surgir, nenhum deles poderia escapar do castigo. A Sra. Dawson foi colocada em detenção temporária, e a investigação sobre seus anos de abuso foi expandida. Um caso criminal foi aberto, e ela teria que responder perante a lei por tudo o que havia feito. O diretor Harris não foi poupado da responsabilidade também. Apesar de sua autoridade dentro da escola, ele não pôde evitar a verdade. Cada ação que ele tomou para encobrir o abuso, cada ameaça e seu prolongado silêncio agora o forçaram a enfrentar sérias consequências. Quando tudo terminou e a investigação oficial foi tornada pública, Anthony sentiu uma onda de alívio subir dentro dele. Finalmente, ele podia ver sua filha feliz novamente. Depois de todos os dias e noites de preocupação e dor, ele finalmente trouxe justiça para Lucy. Em uma noite tranquila, depois que tudo se acalmou, Anthony sentou-se ao lado de Lucy. Ela não tinha mais medo, não estava mais ansiosa. Lucy olhou para seu pai. Seus olhos claros mais uma vez. Papai, eu sabia que você me salvaria, Lucy disse suavemente, sua voz cheia de confiança. Anthony sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Eu sempre vou te proteger, querida. Sempre. A vida deles poderia seguir em frente agora. Lucy não teria mais que viver com medo. E Anthony sempre estaria ao lado de sua filha, protegendo-a enquanto pudesse. Aqueles que haviam feito o mal pagaram o preço por suas ações, e a justiça foi feita. A lição desta história é que a verdade e a justiça sempre terão o poder de superar o medo e a opressão. Mesmo quando enfrentamos poder, silêncio ou encobrimentos, devemos ter a coragem de nos manifestar em defesa do que é certo. Tomar a ação correta, não importa o quão difícil, trará mudanças. Além disso, o amor e a proteção da família são uma força poderosa que nos ajuda a superar desafios, trazendo justiça e segurança para aqueles que amamos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes quase todos os dias. Somos muito gratos pelo seu apoio. Até breve.